Olá, senhores. Meu nome é Gabriel. Gostaria de fazer algumas considerações sobre os termos da paz no leste europeu e no mundo. Primeiramente, algumas considerações. O Putin ultrapassou as fronteiras da Ucrânia com a capacidade de desmoralizar a presidência de Zelensky. Ele ordena à população que não resista e ao exército ucraniano que tome as rédeas da negociação. Se o povo ucraniano balançar com esta voz de comando, ele perde. A investida de Putin é política para além de territorial e isso torna difusos os termos da paz. Afinal, se o objetivo é explorar as divisões do povo ucraniano, então a ocupação pode não terminar nem dentro de um ano. É necessário apontar os termos da paz, é necessário que os termos da paz estejam na mesa diplomática e, caso a oferta de não adesão à OTAN não esboçar uma tentativa de paz, um cessar-fogo e uma retirada, então corre-se o risco de que os termos da paz estejam excessivamente e insustentavelmente unilaterais. Uma separação pertinente desses termos é a questão territorial e a questão da OTAN. Se não houver um esboço de paz concreto, seja cessar-fogo, seja uma retirada das tropas, com a não adesão à OTAN na mesa, então isso provavelmente quer dizer que o argumento da OTAN não é para os ucranianos, é para os demais europeus. E o argumento territorial e identitário, esse sim é para a Ucrânia. Portanto, de certa forma, isso seria um problema porque os agentes negociadores não se reconheceriam e a paz estaria distante. A investida de Putin, ela é política. E a posição de Bolsonaro em solidariedade à Rússia, uma coisa que ele falou antes da investida militar, pelo menos no que tange a antagonização constante por parte dos Estados Unidos e da Europa, se faz porque o Brasil pode ser vítima desta ordem política que o eixo Rússia-China pretendem substituir. O que é importante é que a ultrapassagem dos limites da Ucrânia e o cerco a Kiev são a consubstanciação da intenção de substituir esta ordem política. As palavras do vice Mourão têm peso quando se remetem à barbárie, porque se essa ocupação é o início da renovação da credibilidade bélica de Putin, como peça-chave para uma nova hegemonia do eixo Rússia-China, então podemos esperar novas investidas bélicas como instrumentos de resolução de conflitos ou antecipação desses, o que nos trará para uma nova era de incertezas. Contudo, a aproximação de Bolsonaro é possível, se levando em consideração outros fatores que não a soberania do Brasil em relação à Amazônia. Primeiro, compreender e acenar para um alinhamento com o eixo Rússia-China é manter um diálogo de coesão multilateral que já existe. Fechar essa porta seria perder a oportunidade de encontrar os termos do Brasil para esse projeto e para Bolsonaro encontrar os termos e funções do Brasil para esse projeto menos alinhados com o que a esquerda internacional vislumbra para o Brasil, em especial a esquerda latino-americana. Manter essa porta aberta é um ato de estadista, porque é arriscado, nesse momento, e o projeto concorrente da esquerda está plenamente alinhado com essa ordem antiliberal. E poupará artilharia nesse caso. Ou pelo menos a esquerda sindicalista operária vai relegar a função de criticar o Bolsonaro à esquerda progressista.
Mas o que é importante é que essa renovação da credibilidade bélica de Putin é uma inflexão na agenda antiliberal pautada agora, abertamente, pelo eixo Rússia-China, cuja orquestração tem pleno alinhamento com a esquerda latino-americana. Um exemplo de orquestração é o apoio do Lula ao regime venezuelano até o ponto de não retorno. A Venezuela, o executivo não reconhece a oposição. Portanto, e a nossa militância sempre esteve consoante com esse movimento e ainda é. Portanto, essa orquestração se dá dessa forma. E ninguém esconde isso, né? A esquerda latino-americana é consoante com uma ordem iliberal, antiliberal. O contrapeso colocado por Mourão é que desejamos, no longo e médio prazo, a condenação de ultrapassagens e investidas militares com contestações políticas, para além de territoriais. Porque temos um vizinho muito dependente de um discurso belicista, pouco dependente da população interna e do consumo, da economia de consumo interna. E por isso, conforme o Brasil for dissoante ou crítico às suas práticas e outros desenvolvimentos políticos não democráticos, alguma razão para causar um estrago ele vai. E se esse estrago tiver uma condicionante a certas políticas e alinhamentos internacionais, tanto pior para nós. Precisamos desses limites, é o entendimento do vice Mourão. A solução agora para o Brasil, nesse cenário de crise permanente, com uma crise sanitária, com Covid, com uma crise migratória estourando, né, já 500 mil de pessoas saindo da Ucrânia, o desarranjo das cadeias produtivas, escaladas bélicas, as chances do Brasil cair em armadilhas retóricas é muito alto. Então, apesar da aproximação de Bolsonaro ser uma observação desingênua sobre o problema da interdependência dos países, ou seja, você proteger o agro é você proteger a capacidade de alimentação da população do mundo. Então, essa é mais uma razão pela qual a aproximação de Bolsonaro é possível e necessária, não só para o Brasil, como para o mundo. E essa é o ponto principal. Eleger uma agenda anti-reforma que sequer reconhece o problema da produtividade no Brasil, isso sim é relegar o Brasil à desimportância e às fragilidades sociais que podem ser usadas para nos dividir. Nesses momentos de guerra, são essas as divisões utilizadas. Se preparar para a guerra agora é advogar pelas reformas, cuja reforma-mãe é mais abertura econômica. Por quê? O maior reality check contra a guerra é a interdependência econômica. A ordem liberal é aquilo que provocou o período de paz pós-Segunda Guerra Mundial. A nossa interdependência econômica é aquilo que faz todos os agentes políticos pensarem duas vezes antes de defender um ato tal como o Putin está defendendo. Ele pensou 3 vezes. Mas, principalmente, nós devemos perceber que certos sectarismos podem destruir oportunidades. O desenvolvimento econômico, ancorado na livre precificação, lida melhor com problemas de escassez e com problemas de identificar aquilo que gera valor para a sociedade.
Os meios de transbordamento econômico para regiões marginalizadas e populações marginalizadas se fará com reurbanização, com políticas de segurança sólidas e muita educação, principalmente educação técnica. Portanto, para lidar com esse cenário de possível crise permanente, o Brasil precisa defender uma agenda de reformas para provar que a ordem iliberal vai trazer miséria e divisão ao Brasil. Muito obrigado.